Pedro Cortar. Ouvi dizer que o roteiro de hoje é sobre o Papai Noel, que na verdade é um bispo católico e que saiu na porrada com outro bispo católico durante o Concílio de Nicéia. É isso mesmo? E você vai revelar pra gente por que eles saíram na porrada? Exatamente, durante o Concílio de Nicéia, eles caíram na mão. No último episódio a gente falou da filosofia gnóstica e o que eles acreditam. E dessa vez a gente vai entrar nesse grande debate aí, cristianismo e gnosticismo, falando mais aí da visão da metafísica cristã tradicional e vai entrar no assunto dessa discussão que chegou às vias de fato entre o Papai Noel e outro bispo. Então, se você quer saber e quer entender por que o Papai Noel achou necessário cair na mão, confere o vídeo de hoje. O conhecimento gnóstico é uma espécie de revelação, mas é uma revelação diferente da revelação das religiões. Ela é uma revelação natural, ela parte dos conhecimentos do ser humano, é uma descoberta do próprio ser humano sobre a natureza essencial de si mesmo e da realidade. E por isso a gente pode dizer que ela é uma revelação não religiosa, porque o conhecimento da gnose te afastaria dessa outra revelação revelada aí através da tradição e através das escrituras, que já tem um outro caminho, que é o caminho da religião. Para o gnóstico, então, o que é o essencial? O essencial é você se unir à partícula divina, né, que está aí aprisionada ao seu corpo. E como que você vai fazer isso? Através de uma experiência intuitiva interior. É aquele famoso mergulhar em si mesmo. Então, para o gnóstico, você, através do conhecimento, através do estudo, através desse processo, você vai conseguir mergulhar em si e se conectar a essa partícula do divino em você. E apesar de vocês estarem aí pensando, poxa, mas no cristianismo também não tem essa questão do mergulhar em si mesmo, de buscar Deus através de si, através da sua interioridade, através de sua alma. Tem essa característica, no entanto, aqui não vai ser tanto uma coisa simplesmente orientada para dentro de si, mas também orientada para o mundo, orientada para Deus. E aqui a grande diferença talvez seja o fato de que não é uma questão só epistemológica, uma questão apenas de conhecimento, mas é também uma questão de dom de fé. Então, dom de fé em Jesus Cristo, seguir o caminho de Jesus, acreditar em Jesus como aquele Deus encarnado que veio trazer a salvação e trazer a ética de comportamento humano, é nisso que vai estar a diferença específica com o gnosticismo. E aí, no espírito do que o Rodrigo disse, a gente vê aqui dois caminhos de transcendência através da revelação. Mas são caminhos radicalmente opostos. Na gnose, como o Rodrigo pontuou, a gente está falando de um caminho de interioridade. E isso vai acabar levando a uma compreensão do divino como uma espécie de panteísmo ou monismo. E a salvação consiste em você se apegando a essa partícula, essa centelha divina, você negar tudo que é material, tudo que é físico, como algo maligno, como uma prisão. E aí a transcendência, diferente da do cristianismo, né, Pedro? Não é um desenvolvimento, uma cooperação com Deus ali, Deus te dando as ferramentas e a ajuda necessária para você atravessar os obstáculos. Então não vai ter a ver com isso. Vai ter mais a ver com um retorno regressivo a uma certa unidade primordial, né, com esse espírito que teria decaído. E aí, dentro desse marco, né, teológico, teórico, a gnose vai só ter a perspectiva de uma razão uma razão e uma religião natural que vai existir, mas que não vai ter essa figura de um Deus que se revela, que se faz carne, que se transforma, que se transmuta e que é homem e é Deus ao mesmo tempo. Então isso não faz sentido na visão gnóstica e por isso mesmo que não vai ter, eles vão se descolar do cristianismo nesse aspecto. E aí essa revelação é uma técnica espiritual. Seu objetivo é elevar essa sua interioridade a ponto de você ser capaz de se dissolver no divino. Por outro lado, a teologia cristã não vê como necessária essa dissolução, ou seja, essa alienação de si mesmo, da sua individualidade, essa relação aí de transcendência, essa fuga dos níveis interiores de realidade, não são necessários. Então a vida humana aqui no cristianismo ela é belíssima, ela é um caminho em direção ao transcendente, que por sua vez é um transcendente que produziu o mundo com amor, que tomou essa iniciativa de criar esse mundo, oferecer ao homem esse mundo e oferecer as condições para ele realizar o seu magnífico percurso. Enquanto a gnose, por outro lado, né, vai privilegiar essa noção epistemológica, essa noção de uma inteligência, de uma mentalidade que você necessita percorrer, né, que vai ter essa característica de conhecimento e que vai acabar te dando uma visão, um vislumbre sobre a realidade, que ela nada mais é do que um ciclo fechado,
onde a mesma lei fatal, fatalista, vai estar ali se replicando e acontecendo novamente. Então, da mesma forma que a queda foi uma necessidade, mecanicamente o retorno ao absoluto também é uma necessidade que nós temos que continuar e temos que realizar. E isso entra em choque total com a tradição cristã, porque ela não é necessitarista ou mecânica ou um universo fechado, ela é voluntarista. Então, isso mostra uma dificuldade, assim, talvez inescapável, de conciliar o gnosticismo com o cristianismo. Então, percebam aqui que a conciliação ela é justamente difícil, se não impossível, justamente porque existe um embate entre a liberdade humana de um lado e a providência divina de outro, a necessidade da criação, a necessidade do ciclo do universo de outro. Então, no gnosticismo, você vai ter uma concepção muito mais restrita do ponto de vista da liberdade, muito mais um conceito de ético muito mais ligado a você entender o seu lugar no cosmos e se, digamos assim, enquadrar nesse lugar, aceitar esse lugar. E no cristianismo, por outro lado, você vai ter uma noção muito mais pautada, né, por esse voluntarismo, por essa liberdade, por essa ideia de que o resultado não está posto ainda. Você precisa trilhar o caminho e usar a sua liberdade para tal. E se existe essa lei fatal aí que provoca queda e que vai levar a recomposição no final, você pode ter versões do gnosticismo, por exemplo, em que tem pessoas iluminadas, que é quase certo que elas vão conseguir despertar, e outras pessoas que já estão condenadas, que elas não vão conseguir despertar. Já para o cristão, a criação não é um ato necessário, não é uma consequência de uma queda que tinha que acontecer. Ela é um ato livre e um ato de amor. Na esteira disso, a redenção ela é uma oferta gratuita que é feita ao ser humano, que requer dele apenas a sua cooperação. Então a gente tem aqui na história do universo não uma lei impossível de você violar, inexorável, não. Nós temos a história de amor. E essa história de amor compõe o tecido da realidade. Então, o que o Pedro está falando é que aqui, Deus, essa unidade trinitária e diferenciada, ele é uma estrutura que se reflete na criação. Então, você tem a relação de Deus com o ser humano, você tem a relação do ser humano com o mundo. Então, todas essas relações, elas não são fruto de uma queda, de uma necessidade, de uma obrigatoriedade de ser assim. Elas são fruto justamente de uma expressão de superabundância do amor divino, do amor de Deus. Então, na teologia cristã, perceba, essa ideia ela é muito importante, a da superabundância. Ela inverte completamente a lógica da necessidade, né, do universo meio que fechado, que os passos estão todos já colocados, e traz essa concepção de um Deus que é pleno, que é perfeito, e que transborda para além de si. Esse amor ele vai transbordar, ele vai se expressar na Trindade, e mostra um Deus que não precisa de nada externo a si, que ele é absolutamente completo e perfeito, e por isso feliz. Então a criação não vem preencher um vazio de Deus, né? Uma necessidade psicológica, estou me sentindo sozinho. Não vem para isso. A criação também não é um acidente cósmico, então o universo começou a degringolar e aí Deus teve que fazer a criação. Não, também não. A criação é o amor de Deus transbordando. Como assim? Deus cria por excesso de amor, por excesso de bondade. Ele ama tanto que ele quer comunicar a vida, a existência, a bondade, a verdade com outros seres. E aí ele cria esses outros seres. E aí ele pode partilhar essas coisas, esses dons, a beleza, o bem, a verdade, com esses outros seres que são distintos dele. E aí olha que lindo esse roteiro do Pedro Cortá. Então, o mundo nada mais é do que uma coisa gratuita, que Deus não criou assim, querendo fazer chantagem com ninguém. Simplesmente ele foi um ato de amor tão intenso, que não coube dentro dele mesmo e transbordou, se derramou para o nada, e aí, ao se derramar para o nada, ele acabou de produzir o ser, quer dizer, produzir essa existência desse mundo e produzir essa existência de todos os animais, e nós inclusos. Isso é lindo, isso é lindo assim. Então, diferente do gnosticismo, aqui a gente não tem um ser humano como uma partícula divina que se esqueceu de sua identidade, precisa mergulhar em si mesmo e reavivar essa identidade primordial e daí então trilhar o caminho do conhecimento, do autocontrole, de compreender o seu lugar no universo para aí então salvar-se. Não é isso que vai estar em jogo aqui. O ser humano aqui no cristianismo, ele é uma identidade, ele é uma pessoa distinta, uma individualidade criada por amor. E aí, com isso, o cristianismo ele resolve um problema, né, que foi e é muito discutido na filosofia, que é a noção de que quando você está num panteísmo, nessa ideia de que Deus é tudo que existe, a individualidade, o ser humano, ele é diluído no conceito maior, né, no conceito de Deus.
Então, a sua identidade, a sua individualidade, ou Pedro cortar, nada mais é do que um vislumbre, um momento, um segundo desse absoluto, desse Deus. No cristianismo, isso não acontece. Por quê? Porque Deus não é uma fusão com o indivíduo. O indivíduo, por sua vez, não desaparece na essência divina. É uma relação de cooperação. Então, neste caso aqui, se preserva a identidade de ambos, tanto de Deus quanto do ser humano. Bom, e se esse encontro não é automático, se esse encontro é uma relação de amor, de intimidade, de aproximação, isso tem consequências. Isso significa que existe consentimento. Afinal, o amor exige consentimento. Então é aí que entra em jogo a liberdade e a vontade humana. Porque você pode escolher se afastar de Deus. Olha que interessante essa perspectiva. A gente cria um drama existencial desse exercício da liberdade humana justamente porque você tem esse direito de escolher renegar esse amor. Só que a liberdade ela não opera no vazio. Ela é sustentada, em última análise, pela graça. A ideia aqui é que, por nossos próprios meios, a gente nunca poderia responder ao amor de Deus. A gente só pode fazer isso porque Deus tomou a iniciativa de se revelar para nós e de vir até nós. Sem isso, pelos nossos próprios meios, nós seríamos incapacitados de fazer essa ponte. E aí a gente entra num dos primeiros embates entre os gnósticos, né, uma formulação dos gnósticos e o cristianismo tradicional, que é em relação a Ário. O arianismo era uma corrente que interpretava a Bíblia, a tradição, de maneira um pouco gnóstica. Então, na passagem do Evangelho de João, onde disse assim, o Pai é maior que eu, os arianistas não viam essa identidade entre Deus Pai e Deus Filho. Então, Deus não fez essa ponte. Deus não entrou no mundo e se revelou para a humanidade. Não, por quê? Porque o Filho é inferior ao Pai. Essa era a interpretação deles. E o filho, né, Pedro, não é inferior só como pessoa, mas também como natureza. Lembra lá daquela discussão do primeiro vídeo que a gente falou que na Trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são consubstancial. Que quer dizer o quê? É uma substância só, os três, porque eles são uma unidade. Aqui não vai aparecer esse elemento, eles vão ser absolutamente diferentes em sua substância. E é curioso, você trouxe essa questão dessa interpretação da tese ariana, ela foi muito influente durante um período, né? Ela foi apoiada por bispos, por imperadores, e ela quase que dominou o cenário teológico e político por algum tempo. E qual que era a grande preocupação, né, desse período aí do povo que se opunha a essa tese? É que essa doutrina ela ficou tão forte e ela subordinava o filho de maneira tão radical ao pai que ameaçava a própria essência da fé, uma fé pautada pela ideia de um salvador que propunha, né, uma certa redenção. Então, o caráter de redenção era totalmente esvaziado nessa concepção, nessa interpretação ariana. E aí, Rodrigo, diz a lenda, né, que nessa época tanta gente virou arianista, acreditava no arianismo, que só um bispo patriarca de Alexandria, Atanásios, continuou defendendo a verdade da fé, que Jesus não era uma criatura, mas era ele mesmo Deus. E aí ele ganhou uma alcunha, né, de Atanásio contra o mundo, porque ele sozinho estava contra todo mundo, afirmando que, na verdade, Jesus Cristo era Deus. Então, esse foi o nível assim de arianismo que se espalhou ali no mundo grego, ali no Egito, ali na Itália. O negócio realmente pegou naquela época. Aí o negócio ficou tão radical, né, Pedro? Que ele falou assim, ó, para resolver isso aí tem que fazer o quê? Uma reunião de módulo. E aí convocaram a reunião de módulo religiosa, que nada mais é do que o famosíssimo concílio de Nicéia, que aparece lá no Código da Vinci, né, Pedro? 325 depois de Cristo, o Constantino, o imperador Constantino, convoca esse concílio para bater o martelo e acabar com essa palhaçada no primeiro concílio ecumênico da igreja. Exatamente. Só que se você conhece o concílio de Nicéia só pelo Código da Vinci, você está lembrando aí da visão conspiratória, né, que o concílio foi criado pelo Constantino para divinizar Jesus e usar isso a conspiração. E essa não é a visão tradicional. Esse aqui é o episódio sobre a visão tradicional, sobre essa questão da criação. Então a gente tem que dar a visão tradicional sobre o que é um concílio. A crença de que Jesus era Deus já circulava entre cristãos, certo? Normalmente um concílio vai responder a uma disputa de ensinamentos ali dentro da teologia da igreja. Se não existisse disputa, né, Pedro, não tinha por que ter concílio. Então, quer dizer, tinha duas visões concorrendo e com força, digamos assim, considerável o suficiente para ter que chamar o concílio. E aí, na visão católica, não se trata aí de uma assembleia. O Rodrigo brincou na reunião de módulo, não é uma mera reunião, ali não é um congresso brasileiro. Vamos nos reunir, debater e votar. Ali os bispos estão reunidos, né, e os teólogos e as pessoas que forem convocadas para contribuir, eles estão reunidos como sucessores dos apóstolos para resolver uma questão de verdade da fé.
Então, inclusive, eles vão acreditar que estão sendo ali influenciados pelo Espírito Santo nessa decisão. E aí, influenciados pelo Espírito Santo, depois dos debates, depois de todas as questões ali, se alimentar, dormir, discutir, eles vão discernir, vão clarificar o que é o credo cristão. E aí vai sair desse concílio o credo apostólico, que é considerado o fundamento assim, da fé cristã da maioria dos cristianismos que existem. Se você for na missa domingo, provavelmente você vai ouvir ele. E aí o que o Pedro está chamando a atenção aqui é que o concílio ele não chega lá inventando novos dogmas, ele protege o depósito da fé. O que significa isso? Todo esse conjunto de ensinamentos que foi herdado, e ele precisa garantir que isso esteja transmitindo a verdade, que permaneça fiel a essa verdade, capaz, ainda assim, de responder aos desafios de cada época. Então, tem gente aí que defende, né, Pedro, que no Concílio de Nicéia foi decidido que Jesus era Deus. E não é isso que aconteceu no concílio. O que aconteceu no concílio foi a declaração solene de que negar que Jesus é Deus é contra os princípios do evangelho, daquele depósito de fé. Então, todo ponto aqui é que esse dogma ele não foi produzido no concílio de Nicéia. Ele foi clarificado, esclarecido, chegado à sua maturidade, digamos assim, intelectual nesse concílio. Mas ele é uma verdade que sempre esteve presente e só foi provocado a se tornar explícito pela tese ariana. Conta a lenda, Rodrigo, e você vai gostar dessa lenda, que São Nicolau de Mira participou do Concílio de Nicéia. E você sabe quem é São Nicolau de Mira? Não faço ideia, nunca ouvi falar. Ele é o famoso Papai Noel, foi baseado nessa persona que foi criada, essa figura aí mítica do Natal. Você me falou isso aí, eu não acreditei até agora, nisso eu vou ter que pesquisar, porque eu não boto fé, não. E o Papai Noel, a gente conhece ele aí por fazer caridade, né? Hoje em dia a gente conta as lendas aí do trenó, mas na época seriam moedas de ouro para as famílias pobres. Só que o Papai Noel não tinha esse negócio, não. Ele estava no concílio, ele ouviu o Ario discursar, falando que Jesus era só uma criatura, e ele achou aquilo ali tão blasfemo, que ele ficou ofendidíssimo, foi tomado por um zelo violento, e ele se levantou e ou esbofeteou ou deu um socão na cara do Ario e ficou preso por uma semana por causa disso. Então, o Papai Noel, deixa eu ver se eu entendi. O Papai Noel, o cara que foi batizado como Papai Noel por fazer coisas boas, ficou tão indignado que saiu na porrada com um outro. Ele era o quê? Um bispo também? Era um outro bispo. Um outro bispo. Fantástico. Eu acho que a melhor coisa que tem é problema teológico ser resolvido na mão. Eu acho que é muito mais honesto do que a sucessão apostólica. Se fosse assim, eu virava católico. A gente tem essas histórias aí. Depois você vê o post do Humberto sobre o santo dos ursos lá. Então, depois dessa pancadaria, não se podia decidir outra coisa, né? Todo mundo ficou com medo do Papai Noel e votou justamente para se rejeitar definitivamente. Papai Noel foi preso, calúnia. Papai Noel foi preso e Papai eles Noel continuaram... foi preso, eles continuaram a discussão e foi decidido que o Papai Noel defendeu. Exatamente. Isso. O que ele quis, que é o quê? Acabou esse negócio de a visão do Cristo como inferior, né, ao Pai, né? Inferior como uma criatura menos elevada ou como alguém que não partilha da substância do Pai. Isso tudo foi finalizado, essa discussão acabou, né, quase que na porrada, e foi criada, então, essa interpretação tradicional que o Pedro está chamando a atenção aqui, da leitura da Trindade, né, que Deus Pai e Espírito Santo são da mesma substância, têm o mesmo grau de importância, são a mesma identidade, no fim das contas, apesar de ao mesmo tempo ser três. E aí, eis que ficou esta interpretação, né, a ideia de que no cristianismo, o Deus, ele entrou na história humana, né, ele virou carne, se fez carne, ele não foi criado, ele foi gerado, né, a partir do Pai, e assim, partilhando com ele sua substância, e é isso, justamente isso, que possibilita a gente falar de uma divinização do Cristo, né, do Deus homem, do Deus encarnado, do Deus que se fez corpo. E aqui entra uma outra discussão importante de diferenciação do gnosticismo, né, Pedro? O gnosticismo, por ele achar a materialidade algo, né, terrível, algo, o último nível da queda, a coisa mais degradante que existe, ele não consegue conceber a ideia de um Deus que se faz carne, que se materializa, que vira um corpo. Mas como no caso do cristianismo tradicional, aliás, uma ideia até que me chocou, eu achei que eles eram mais próximos do platonismo nesse aspecto, o corpo, a matéria, ela não é algo tão degradado, ela não é o último nível de degradação, ela é também
fruto da vontade criadora de Deus, daquele amor de Deus que transborda para o mundo, você não tem essa, digamos assim, esse obstáculo, essa dificuldade. Da mesma forma que o espírito é criação divina, a matéria também é. Então, nenhum problema nós temos com um Deus que se faz corpo, que se faz carne. E a gente vê mais dessa diferenciação na metafísica das duas correntes. A gnose explica a realidade através da queda. Então, o mundo é uma degradação. Já o cristianismo, através da criação. Ou seja, o mundo foi criado, foi eleito para ser assim. E é por isso que no cristianismo, por exemplo, o mal não é algo, né? A visão metafísica do cristianismo sobre o mal é como uma ausência de Deus, uma ausência de bem. E não aquela visão lá do maniqueísmo de duas forças opostas que estão em embate. Na visão gnóstica, você tem que se libertar do mundo. Na visão cristã, não. O mundo é outro diante de Deus, criado por Deus. E por isso, o mundo está destinado à redenção e não à aniquilação, simplesmente. Então, na visão gnóstica, tudo segue essa necessidade rígida, mecânica, onde a queda e o retorno ao absoluto, ele é regido por uma mesma lei, uma lei fatalista, uma lei sem liberdade, uma lei sem mobilidade. E aí, a chave, né, digamos assim, para esse retorno ao absoluto é justamente o que nós chamamos de gnose, que é esse conhecimento secreto, revelado pela própria essência divina, né, que está ali na gente e que a gente tem que buscar, mergulhar em si para encontrá-la, e que está acessível só para alguns. Então é uma doutrina bem antidemocrática, né, Pedro? Só alguns vão conseguir o conhecimento e a maioria vai ficar nessa ignorância e chafurdando na matéria impura que são, digamos assim, que é a criação. E aí a grande questão aqui vai ser se a gente vai ter ou não essa capacidade de possuir, de aprender, de desenvolver esse conhecimento, esse saber. Esses vão ser os pneumáticos, como a gente falou no outro vídeo, os eleitos que vão portar essa centelha de luz e despertá-la, né, através dessa revelação, dessa gnose, para daí então poder retornar a esse absoluto, a esse divino, a essa unidade. Tem aquela galera também que fica em cima do muro, que são os psíquicos que vivem na possibilidade, na incerteza de se vão ou não conseguir executar a gnose e se salvar. E tem os ílicos, aqueles ao qual eu me encontro provavelmente, né, Pedro? Cegos para esse mistério, presos na materialidade, chafurdando nos sentidos, nos sentimentos, que não estão procurando e não encontraram este caminho da gnose, esse caminho do conhecimento, esse caminho da centelha divina dentro de si. E a esses que está destinado a eles justamente um caminho de condenação, de longos ciclos de reencarnação, que talvez, quem sabe, né, um dia eles aprendam e se tornem aptos. E aí alguns teólogos vão dizer que o gnosticismo é a heresia mais recorrente da história do cristianismo, que ela sempre volta em outras formas, outros nomes. E para remediar isso, Ratzinger, que depois virou Papa Bento XVI, fala da ideia de uma teologia pública. Então não existe um conhecimento secreto dentro do cristianismo. Existe uma teologia pública, ou seja, o verbo se encarnou na história de maneira visível, de maneira concreta. E isso está representado também na fé que a partir dele se originou. A razão que orienta essa fé, é claro que você pode estudar teologia, é claro que você pode se formar especificamente, ou não, você pode só viver na paróquia, ajudar a fritar pastel, ir na missa, rezar quietinho na sua. É claro que você tem esses caminhos, mas o importante é que essa razão que foi encarnada, ela está aberta a todos. Então a salvação não é um refúgio subjetivo, mas parte de uma confissão histórica e universal de Deus para a humanidade. Como Deus se fez matéria para redimir a matéria, isso significa que ele uniu a verdade divina à verdade da história. Então a gente tem uma diferença também de perspectiva entre o gnosticismo e o cristianismo tradicional. E olha que coisa linda, então. A salvação, ela nada mais é do que um mecanismo, né, da individualidade, mas apesar de ser um mecanismo da individualidade, ela é um encontro vivo entre duas liberdades. Do ponto divino, ela é fruto da graça divina, né, do amor divino que é superabundante, como nós dissemos, e transborda para o mundo. E ao transbordar para o mundo, ele desce para justamente redimir e resgatar essa fragmentação de individualidades, de pessoas desconectadas, que agora vão ser conectadas pelo amor. E do ponto de vista do ser humano, esse amor ele não é uma necessidade, ele não é uma obrigação, ele não é algo que está ali no ciclo, né, como os gnósticos pensam, alguma coisa mecânica que acontece. Não, 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 não. Esse amor ele também é fruto da liberdade. Nós temos que escolher esse amor.
Nós temos que nos aproximar por decisão desse amor. E é isso que dignifica e dá mérito às ações humanas. Então, é exigido de nós esforço e vontade. E sem o esforço e vontade, jamais poderia fazer sentido a ideia de que você mereceu a salvação e que por isso você foi salvo. Rodrigo R. de Carvalho, eu tô aqui impressionado assim, com as suas reações a esses versos de teologia e filosofia cristã. Você está convencido? Não, as reações são só estéticas, pela beleza Você gosta disso. da beleza, né, das Convencido, eu palavras. gosto da beleza, da estética, mas ainda tem aí um problema com a sucessão apostólica, com essa noção de que o Papa não erra em moral e em fé. Isso aí Isso ainda é é uma verdade, dificuldade isso é para mim. E você que está vendo o vídeo até aqui, você está convencido? Vai fazer como Pedro e entrar na crisma adulta? Ou você está comigo e ainda está com a pulga atrás da orelha, sem saber para onde vai do ponto de vista teológico? E diz aí pra gente também qual assunto você daria soco na cara da pessoa por discordar de você, igual o Papai Noel fez. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e tchau. Valeu!